Olá, investidor! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Holografista. Nesse vídeo eu vou trazer uma análise dos dividendos da CEMIG. Vou trazer um histórico dos dividendos, uma projeção e também os preços teto para as ações preferenciais dessa empresa, ou seja, a CEMIG 4, ok? Bom, sem mais enrolação, já começando aqui, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, a cotação de cada ação é de R$ 12,11. Na parte de cima aqui dessa tela nós temos o histórico da distribuição de dividendos desta empresa. Como podemos ver, desde quando eu consegui puxar esse histórico aqui, desde 1998, a CEMIG pagou dividendos em todos os anos. Não foram dividendos tão crescentes assim, teve ciclos de alta e baixa, e teve anos inclusive que ela pagou bem pouco, como 2001 e 2017, por exemplo. Mas como podemos ver, ela sempre pagou dividendos, até porque, se a gente for parar para pensar, a controladora dela é uma estatal. A controladora dela é o estado de Minas Gerais. E os estados, ou as federações, né, as presidências ali, como por exemplo as estatais federais, eles sempre estão querendo receber dinheiro das suas estatais. Então esse é um dos motivos pelo qual acaba que a CEMIG sempre pagou dividendos, porque o estado de Minas Gerais sempre quis receber parte dos lucros dela. Bom, essa empresa ela costuma anunciar dividendos nos meses de abril e dezembro de cada ano, 2 vezes ao ano, portanto, isso de acordo com o histórico dela. Nos últimos 10 anos, ela já pagou um total de R$ 9,27 por cada ação, ou seja, de 2012 até 2022. Ela já pagou isso aqui. Ou seja, se você tivesse comprado a ação lá no passado, há 10 anos atrás, você já teria recuperado R$ 9,27 para cada ação que você comprou lá no passado. Ou seja, um retorno até bem interessante, visto que provavelmente naquela época as ações não valiam tanto assim, não valiam R$ 12,11. Mas bom, isso nós iremos ver mais pra frente, não é mesmo? Bom, e o payout médio, ou seja, quanto do lucro líquido que ela distribuiu através de dividendos para os seus acionistas nesse período de 10 anos, foi de 52,17%, ok? Aqui é um ponto que me surpreendeu nessa empresa, porque eu confesso que eu não havia estudado essa empresa tão a fundo. Agora até me interessei mais, eu vou estudar ela mais a fundo por causa desse motivo aqui, ó. Historicamente eu peguei esse histórico aqui desde 1998 até os dias atuais, e o histórico de dividend yield dela foi de 7,55%. Ok? E o que isso quer dizer? Que com o passar dos anos, ela sempre foi, com base nesse histórico dela, ela sempre foi uma excelente pagadora de dividendos, porque o mercado ele precificava muito mal a companhia em relação aos dividendos que ela distribuía. O que é basicamente o dividend yield anual de cada um desses anos aqui? É os dividendos que ela distribuiu naquele ano em relação à cotação das suas ações. Entendeu? Então a gente consegue ter uma noção assim de quanto de dividendos que ela distribuiu em relação ao quanto ela custava naquela época. E por isso que nós conseguimos ter uma noção que o mercado sempre precificou ela abaixo do que outras elétricas. Então, historicamente, ela é uma boa pagadora de dividendos, sim, com uma média superior a várias outras empresas, inclusive, que são famosas no mercado por serem pagadoras de dividendos, como, por exemplo, o Banco do Brasil, que é claro, é de outro setor, mas é um bom pagador de dividendos também. E eu fiz essa mesma comparação aqui. O Banco do Brasil ele teve historicamente um yield de 5,6%. Ou seja, nesse ponto aqui, essa empresa acabou se provando muito melhor do que o Banco do Brasil, historicamente falando. Entendeu? Então é um ponto para a gente ficar de olho. Daí aqui, eu sempre trago esse gráfico aqui para a gente ter uma noção de como que o mercado reage em relação aos lucros e em relação aos dividendos que a empresa distribui. Basicamente, a linha pontilhada é a cotação, enquanto que a linha roxa é o lucro da companhia e a linha verde ou azul, como você pode ver, é os proventos, os dividendos que ela distribuiu. Então agora nós conseguimos ter uma noção, ok?
Bom, e agora qual que foi a sua rentabilidade em questão de porcentagem se você tivesse investido há 10 anos atrás? Hoje em dia, como você pode ver ali, durante vários anos você teria ficado no negativo. Mas em relação ao momento atual da companhia, você teria tido uma rentabilidade de cerca de 105%. Ok, pode parecer muito, mas é num período de 10 anos, né? Vamos relevar aqui. 105% em um período de 10 anos acaba não sendo tanto assim, uma rentabilidade tão alta assim. Mas aí a gente coloca um outro ponto, que é os dividendos. Aí aqui nesse ponto a gente consegue ter uma noção de novo de qual que foi o resultado do fato dessa companhia ter sempre pago bons dividendos em relação à cotação da sua ação. Aqui sem os dividendos foi 105%, mas se a gente considerar os dividendos, a sua rentabilidade salta para 354%. Essa que foi a diferença que os dividendos fizeram no investimento nessa empresa. Aqui, nesse lindo gráfico aqui de retorno com os dividendos, nós conseguimos ver que você só teve um pequeno momento lá no início da sua jornada que você ficou negativo. Depois você já ficou positivo e nunca mais ficou negativo na sua rentabilidade. Então, nesse caso aqui dessa empresa, os dividendos fizeram muita diferença no seu resultado final. Agora uma simulação mais específica, mais voltada para o dia a dia de vocês, como investidores que vão investir com uma maior frequência nessas empresas aqui, para a gente conseguir ter uma melhor noção. Se você tivesse investido durante esses 10 anos um total de R$1.000 todo mês, bem certinho, tivesse ignorado as outras empresas e tivesse ignorado até mesmo os preços dessa empresa aqui, não tivesse comprado apenas quando ela estivesse barata, ou melhor, abaixo de um preço teto, tivesse comprado também quando ela estivesse cara, qual que teria sido o seu resultado? Bom, você teria desembolsado, você teria tirado do seu bolso durante esse período aí um total de R$122.000, sendo que você teria recebido R$48.000 em dividendos, você teria recebido mais R$34.000 em bonificações, porque como nós podemos ver que nesse período, essa empresa teve 5 vezes em que ela distribuiu bonificações, que ela deu mais ações de presente para seus acionistas. Portanto, além de você receber bons dividendos, você ainda recebeu ações de presente dessa companhia. Então, essas bonificações de presente somaram um total de R$34.000, sendo que, o valor das ações que você recebeu teria dado R$34.000. Você teria recebido mais R$48.000 em dividendos e, portanto, seu patrimônio hoje em dia seria de R$250.000, sendo que você investiu R$122.000. Portanto, colocando dessa forma aqui, o seu patrimônio, em relação ao seu desembolso, o dinheiro que você colocou na empresa, ele basicamente teria dobrado durante esse período de tempo aí. Aqui na parte de cima nós temos o gráfico que representa justamente essa trajetória que você teria tido, sendo que a linha verde é o patrimônio que você teria acumulado nesse passar do tempo, a linha vermelha seria o custo da aquisição, que é basicamente o que? O seu desembolso, né, o dinheiro que você tirou do seu bolso, mais os dividendos que foram automaticamente reinvestidos, que são as outras duas linhas ali. Isso que é o custo da aquisição, ok? Seria mais ou menos o que? O seu preço médio ali. Seu preço médio, e com base nisso nós conseguimos ter uma noção se o seu patrimônio estava abaixo ou acima do seu preço médio, ok? Na parte de baixo aqui nós conseguimos ter uma noção do seu crescimento da renda passiva, ou seja, quanto de dividendos que você recebeu ano após ano. Aí eu fiz um comparativo aqui entre 2012 e 2022 para a gente ter uma noção de, em média, quanto que esses dividendos cresceram ano após ano. E o resultado foi que eles cresceram em média 33,7% ao ano durante esse período aqui. Agora, em uma outra situação hipotética, uma outra situação diferente, de que há 10 anos atrás você teria feito um único investimento de R$10.000 na empresa. Agora, nesse caso aqui,
Nós não temos como saber se há exatamente 10 anos atrás, portanto em agosto de 2012, a empresa estava cara ou ela estava barata. Não dá para saber. Por isso que isso acaba afetando um pouquinho na rentabilidade final que você teria tido. E é claro, é sempre bom ressaltar que alocar, investir uma grande quantidade de dinheiro de uma só vez na mesma empresa pode ser muito arriscado, porque você pode ter uma tese de investimentos, mas você pode estar errado nessa tese. A empresa pode estar barata, mas ela pode vir a se tornar mais barata ainda. Não dá para saber. Então, eu sempre faço investimentos ou diversificados em 2 ou 3 empresas, ou eu vou investindo aos poucos na mesma, enquanto ela permanecer barata, entende? Ou à medida que ela for ficando cada vez mais barata. Nunca é bom colocar muito dinheiro de uma só vez na mesma empresa. É a minha opinião, pelo menos. E nesse caso aqui na CEMIG, isso de fato teria se provado uma decisão um pouco não tão correta, ok? Porque, acabou que, em questão de patrimônio, você não teria tido prejuízo nesse período. Por quê? Nesse período você teria desembolsado os 10 mil, você teria recebido 6 mil de dividendos e 2 mil em bonificações. Só que portanto, se a gente fosse somar tudo isso aqui, ia dar uns 18 mil reais. Mas o seu patrimônio hoje em dia não seria nem de 15 mil reais. 14.697 reais. Só que o que a gente poderia considerar aqui? Que você teve uma perda real do seu patrimônio. Por quê? Você investiu 10 mil reais lá naquela época, e se você simplesmente tivesse investido esses 10 mil reais em algum investimento que corrigisse a inflação, bom, você teria tido bem mais do que esses 14.697. Se fosse um investimento que corrigisse pelo IPCA, você teria 18.410 reais. E corrigindo pelo IGPM, teria 24.436 reais. Então, se tu fosse olhar pelo poder de compra do seu patrimônio, você teria perdido nesse tempo ali. Enquanto que, naquela outra situação hipotética lá, você não teria perdido. Bom, e aqui na mesma forma o gráfico fica meio diferente lá do outro, justamente porque é uma trajetória bem diferente. Você não foi aportando aos poucos, você aportou muito de uma só vez. E daí o que aconteceu aqui? O seu desembolso ficou de lado, porque você só desembolsou de fato, tirou do seu bolso uma única vez. Então, olha quanto tempo que demorou para o seu patrimônio ultrapassar o seu custo. E isso por quê? Porque lá no passado você pode ter comprado ação cara, e depois disso ela veio a cair e ficou um bom tempo negativo em relação ao seu custo de aquisição, até que um bom tempo depois ela ficou positiva de novo. Sendo que os proventos, sim, eles continuaram crescendo, o acumulado de dividendos que você recebeu durante esse período continuou crescendo, não num ritmo tão acelerado como nós podemos ver na parte de baixo aqui, que se a gente fazer um comparativo entre 2012 e 2022, ele decaiu 2,89% em média ao ano. Então não teve crescimento nos dividendos, muito pelo contrário, teve uma pequena queda nos dividendos. E a pergunta que eu faria é: você teria paciência de esperar todo esse período em que ficou negativo para no futuro ficar positivo? Ou você realmente teria aquela cabeça que eu acabo preferindo, uma cabeça de investidor focada em dividendos, que é não focar tanto assim no patrimônio e focar na renda? Você estaria olhando para a renda que aquilo lá estaria gerando para você e ignoraria o patrimônio, hein? Você teria essa segurança e essa paciência? Essa aqui é a questão. Bom, se você quiser testar a plataforma do AGF com 30% de descontos e 30 dias sem compromisso, acesse por meu link da descrição ou por meu comentário fixado, ok? Bom, já continuando aqui, o dividend yield atual da companhia é de 12,11%. Por quê? Porque os dividendos que ela pagou nos últimos 12 meses, que foram R$ 1,46, em relação à cotação atual, são equivalentes a 12,11%, ok?
Mas isso acaba pegando só os últimos 12 meses da companhia, que pode ter resultados um tanto quanto distorcidos ali. Então o que eu fiz logo abaixo aqui? Eu peguei a média de dividendos que a empresa pagou nos últimos 5 anos. Portanto, de 2017 até 2021. Anos inteiros que ela já terminou de pagar, e eu considerei uma média de todos esses anos aí. E a média foi que ela pagou quase 47 centavos em média ao ano em dividendos por cada ação. E isso, em relação à cotação atual, nos dá um yield projetado, digamos assim, de 3,86%. E com base nisso, nós podemos traçar alguns preços tetos com base nesse histórico. O que é o preço teto? É o que a gente chama de target yields, ou a sua meta de yield para você receber. O que acontece? Se você está investindo um dinheiro e você quer receber ao ano de volta apenas em dividendos pelo menos 6% desse dinheiro aí, apenas com esses dividendos aqui, você teria que pegar essa média de dividendos aí, dividir por 6%, ou seja, 0,06 vezes 0,06, e daria um preço teto da ação. E você teria que comprar abaixo desse preço teto para que aquela ação provavelmente te pagasse pelo menos 6% de dividendos em cima do capital que você está alocando nela ao ano, ok? Espero que a explicação tenha ficado bem clara. E com base nisso, nós temos o preço teto de 6%, de R$ 7,80, de 8% de R$ 5,85 e de 10% de R$ 4,68. Portanto, se a gente fosse considerar esse histórico aqui, a empresa pode estar cara no momento para quem foca em dividendos. Mas qual que é outro ponto interessante aqui? Eu pego também a projeção, eu não pego só o passado, porque o passado também pode não estar de acordo com a atual situação da companhia. Então eu sempre pego a projeção, que geralmente as projeções são um pouco mais otimistas e consideram o momento atual da companhia. E dentro da plataforma do AGF+, eles estão projetando uma distribuição de dividendos para cada ação para o exercício de 2022, ou seja, a empresa vai trabalhar, vai gerar um resultado em 2022 e vai distribuir dividendos com base nos lucros que ela teve nesse exercício de 2022, ok? E com base nos resultados, nos dividendos que ela vai distribuir dos resultados de 2022, eles estão projetando quase 87 centavos por ação. Isso, em relação ao preço atual da ação, dá um yield projetado de 7,17%. E com base nisso, nós temos o preço teto de 6%, de R$ 14,47, de 8% de R$ 10,85 e de 10% de R$ 8,68. Ok? Mas se você está achando esse histórico muito pessimista e ao mesmo tempo essa projeção muito otimista, o que eu faria se eu fosse você? Uma média dos dois tipos de preço teto, considerando tanto o passado quanto o provável futuro. E isso eu já fiz aqui para facilitar a vida de vocês. Eu fiz uma média entre esses preços teto de 6, 8 e 10%, que, sinceramente, aqui é o que eu costumo utilizar quando eu defino por investir ou não numa empresa focando em dividendos. Eu considero a média, tanto o histórico quanto a projeção. E nesse caso aqui nós temos um preço teto médio de 6% de R$ 11,13, de 8% de R$ 8,35 e de 10% de R$ 6,68. Portanto, o yield atual dessa companhia, nessa média aqui, seria de 5,52%. Então, se você aceita uma remuneração ao ano do seu capital de 5,52%, pode ser que a empresa esteja interessante para aportar agora. Mas, sinceramente, para mim, eu acabo esperando que as empresas estejam pelo menos abaixo do preço teto de 6%.
E para uma empresa que historicamente paga tão bons dividendos como essa, eu esperaria ela cair abaixo do preço teto médio de 8%. Mas isso é minha opinião, isso sou eu, ok? Eu não posso dar recomendações, então só o que eu posso falar é que você é responsável pelas suas decisões, mas eu estou trazendo dados aqui para auxiliar você na sua tomada de decisão, ok? Beleza? Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se sim, eu peço que você deixe o like e se inscreva aqui nesse canal para continuar trazendo vídeos como esses e outros modelos, inclusive, que eu vejo que vocês têm gostado bastante. E eu vou testando sempre modelos novos para ver como é que está sendo a aceitação de vocês, se vocês estão gostando ou não. E sempre estou tentando trazer um conteúdo que eu vejo que vocês gostam mais, entendeu? Justamente para que o canal cresça e para atender melhor vocês, ok? Se você tiver alguma sugestão, algum elogio, alguma crítica construtiva, deixa aqui nos comentários também, que eu vou ler, vou responder e à medida do possível eu vou aplicar ou eu vou trazer o conteúdo aqui no canal, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui, até o próximo vídeo e até a próxima. Falou!